ensinar agora um dos melhores filtros para você utilizar na sua análise no Price Action, no suporte, resistência, Fibonacci. Eu separei hoje um específico para ajudar você a melhorar muito a sua assertividade e lucratividade quando você for operar no mercado financeiro. Se você curtiu a ideia desse conteúdo, já deixa o seu like aqui, comenta se você quer que eu faça mais séries aqui no canal, porque hoje eu separei um único filtro, só que tem várias oportunidades para você utilizar ele, tanto quanto filtro de entrada como filtro de não entrada, mas eu posso tornar isso aqui um quadro aqui no canal. Caso tenha interesse de vocês, tenha o suporte e o engajamento aqui nos comentários, deixando o like, eu crio um quadro no canal só dos melhores filtros de entrada e filtros de não entrada para você utilizar no Price Action. Antes de mais nada, meu nome é Rafael Macedo, mais conhecido como Trader Macedo, e a corretora que a gente vai estar utilizando aqui hoje é a Ibnex. Se você ainda não tem conta, é só criar sua conta no primeiro link da descrição e não esquece de entrar no segundo link também, que é o meu grupo VIP, onde acontecem lives exclusivas pra galera que tá lá dentro, fora alguns sorteios que eu faço semanalmente lá pra galera. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, a gente está aqui na Ibnex, como vocês podem perceber, e eu já separei aqui algumas análises para mostrar para você a base desses filtros. Aí você pode olhar, bom, Macedo, eu já conheço o martelo invertido, mas calma, eu só vou explicar isso daqui para quem ainda não conhece, e posteriormente de eu explicar isso daqui, eu vou explicar todos os casos que você vai estar utilizando aqui esse filtro e como utilizar ele como filtro de não entrada e filtro de não entrada da melhor maneira possível. Bom, para primeiro aqui, para você entender, caso você ainda não conheça a movimentação da vela, você precisa saber que a vela verde, ela começa na parte inferior do corpo da vela e sempre finaliza acima do preço de abertura dela. Ou seja, ela já começa aqui na parte inferior do corpo da vela e ela finalizou aqui em cima, porque ela finalizou acima do preço de abertura. Aqui foi onde teve a abertura do preço, por isso que ela terminou da cor verde, porque ela finalizou acima dele. Já na vela vermelha, o preço de abertura dela é sempre acima do corpo da vela e a finalização é sempre abaixo do preço de abertura aqui, ou seja, é sempre na parte inferior aqui do corpo da vela, aonde finaliza a vela da cor vermelha. Então a vela verde abre aqui, finaliza na parte de cima, e a vela vermelha sempre abre na parte superior do corpo da vela e finaliza na parte inferior do corpo da vela. Agora, que padrão de vela é esse? Esse padrão de vela, eu recomendo você só olhar para ele a partir de M5. Você pode olhar M5, M15, depende do time que você for operar. Agora, se você é que nem eu, que opera em M1, você não olha para ele em M1. Você faz a análise em M1, porém você joga para M5 para ver se ele está aparecendo em M5 nos exemplos que eu vou te mostrar posteriormente essa explicação aqui, beleza? Bom, basicamente o primeiro aqui que a gente vai olhar é esse carinha aqui, que é o martelo verde, tá? Ele é chamado de martelo quando ele aparece no final de uma impulsão de baixa. Ou seja, toda vez que o preço aqui estiver se movimentando, tiver uma impulsão de baixa e você estiver procurando uma oportunidade quando ele está finalizando essa impulsão de baixa, você vai olhar se está aparecendo esse padrão de vela no final. Caso ele esteja aparecendo no final de uma impulsão de baixa, ele tenha essa movimentação daqui em M5, ele é chamado de martelo, tá? Nesse caso, o martelo verde. Porque tem também o martelo vermelho, que é a mesma movimentação, porém é abertura e fechamento de vela diferente, como eu expliquei anteriormente, né? E se encontrar essa movimentação daqui, que é o martelo invertido, tanto verde quanto vermelho, ele é chamado dessa forma também, se é encontrado no final de uma impulsão de baixa. Ou seja, tem o martelo verde, o martelo vermelho e o martelo invertido verde, o martelo invertido vermelho. Só que só são chamados dessa forma daqui, eu preciso que você entenda isso daqui, que os exemplos que eu vou dar posteriormente aqui, eu vou estar usando esses nomes daqui, eu preciso que você já tenha entendido para você compreender a explicação depois dessa daqui, beleza? Agora eu vou explicar como que é chamado essas mesmas movimentações de vela aqui, só que em um cenário no final de uma impulsão de alta, ou seja, o preço estava se movimentando, teve uma impulsão de alta e você olhou que em M5 apareceu algum daqueles padrões de vela ali que eu acabei de mostrar para vocês. Nesse caso, como que vai ser? O que anteriormente era o martelo vai ser chamado de hanging man, e tem tanto o hanging man da cor verde quanto o hanging man da cor vermelha. E nesse caso aqui, shooting star verde, ou nesse caso daqui, shooting star vermelha. Aí você deve pensar, pô, Macedo, beleza, você mostrou 4 padrões aí de vela, de cor diferente, só que eles são um pouco semelhantes, mas qual que eu vou realmente utilizar, quais são os mais fortes? E eu vou te responder agora isso daqui. Bom, basicamente, dessas 4 possíveis movimentações da vela aqui, as mais fortes para você utilizar tanto contra o filtro de não entrada quanto o filtro de entrada, vai ser esse daqui, ó, martelo verde, tá? Não vai ser o hangman. Você vai usar somente o martelo verde aqui, se você quiser optar por usar somente um padrão de vela, né? Ou, se caso esteja no final de uma impulsão de alta, você vai usar esse carinha aqui, ó, a Shooting Star vermelha. Bom, e agora mostrando só os dois que você vai mais utilizar, que eu vou falar para você dar prioridade para você utilizar como filtro de não entrada e filtro de entrada, eu vou te explicar o motivo deles serem os mais fortes, porque eu não quero que você decore as coisas, eu quero que você entenda para conseguir utilizar da melhor forma possível, tá? E por que que o martelo, ele é o mais interessante para você utilizar como filtro no final de uma impulsão de baixa, e no caso da Shooting Star, você usar como filtro no final de uma impulsão de alta? Porque se tá vindo de uma impulsão
impulsão de baixa. Você quer que esse padrão de vela demonstre a máxima possível de reversão possível, porque como ele é um padrão de vela de reversão, ele tem que indicar que está mudando de uma tendência de baixa, nesse caso, para uma tendência de alta. E qual que é a movimentação dele aqui para formar esse padrão de vela? Basicamente teve abertura aqui, como eu expliquei para vocês, toda vez que a vela está verde, ela tem abertura na parte inferior do corpo da vela. É o preço, ele falou o quê? Ele abriu aqui, ele desceu até aqui embaixo e depois ele subiu, passou do preço de abertura e terminou lá em cima. Dos 4 padrões que eu mostrei para você, ele é o único que tem toda essa movimentação de reversão, de testar lá embaixo, passar o preço de abertura e terminar lá em cima. Já o caso da Shooting Star é a mesma coisa que ele, só que de forma invertida, que é para fazer sentido em relação ao que nesse caso? No final de uma impulsão de alta, aparecer um padrão de vela que vai demonstrar uma movimentação que tem mais chance do preço agora reverter a tendência de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. E a vela vermelha, lembra? Ela abre na parte superior do corpo da vela e finaliza na parte inferior. Ou seja, qual foi a movimentação do preço aqui? Ele abriu aqui nessa taxa, ele foi até lá em cima, testou, viu que não ia conseguir, voltou, passou do preço de abertura e terminou lá embaixo. Ou seja, fica a seu critério se você quiser utilizar todos os padrões que eu mostrei para você. Só que eu demonstrei aqui para você os 2 mais fortes em cada situação. No final de uma tendência de baixa é o martelo verde e no final de uma tendência de alta é o Shooting Star vermelho. Agora aqui eu vou fazer 2 exemplos para vocês entenderem como utilizar esses filtros, não só como filtro de não entrada, mas como filtro de entrada também. Primeiro como filtro de não entrada, para mostrar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que, por exemplo, o preço ele estava aqui lateralizado, aí ele foi lá, rompeu essa região de suporte daqui e ele começou a subir aqui para você pegar esse possível pullback. Só que no final aqui dessa última pernada aqui da impulsão de baixa, o preço foi lá e ele fez uma movimentação aqui que em M5 formou o padrão de vela do martelo verde, que eu falei que é o mais forte aqui para caso seja no final de uma impulsão de baixa. Como ele é um padrão de vela que indica reversão de tendência, ele demonstra que vai criar uma grande força compradora aqui, ou seja, se pegar nessa região daqui, muitos de vocês já devem ter pego essa venda daqui sem reparar esse carinha daqui, e muitas vezes foi lá, pegou e tomou um loss, porque o preço ele voltou com muita força aqui para essa lateralização. Por quê? Porque basicamente por ele demonstrar essa grande força de reversão, ele cria uma força compradora tão grande que tem muitas chances de não respeitar essa região de pullback aqui, que seria um pullback de baixa. Agora, como um filtro de não entrada, seria interessante você fazer o quê? Você poder pegar essa compra daqui, porque basicamente por ele estar com muita força compradora graças a esse padrão de vela daqui, uma compra aqui, que seria uma entrada o quê? Para quem não conhece. Basicamente quando tem uma região de suporte aqui, o preço ele rompe e ele volta para cá e não realiza esse pullback, ele volta para a região que estava sendo respeitada, essa região de suporte. Caso ele reteste essa região de suporte, a gente chama essa entrada aqui de uma entrada após um falso rompimento. Utilizando esse carinha aqui como filtro de entrada para essa compra daqui, já é um exemplo excelente para você melhorar sua assertividade. Ah, e só mais uma coisa, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, ele vale também de forma oposta. Caso aconteça aqui, só que nesse caso aqui seria o quê? Seria a nossa Shooting Star vermelha aparecendo aqui. Você vai raciocinar a mesma coisa do que eu te expliquei anteriormente, onde basicamente, se o preço ele voltar aqui, você evita pegar essa compra daqui, você não pega, e você pode pegar essa venda daqui, que vai estar com uma grande força vendedora e voltou a respeitar isso aqui como resistência, graças a esse padrão de vela daqui. Bom, agora mais um exemplo para vocês mostrando outra relação sem ser pullback. Vamos trabalhar com resistência, por exemplo. Vamos supor que o preço ele estava lateralizado aqui, só que no final dessa última impulsão aqui, o preço foi lá e apareceu o nosso famoso martelo verde, tá? O que você vai pensar nessa resistência? Você vai pegar essa venda daqui? Você não vai pegar, porque ele criou muita força compradora aqui, mais do que anteriormente, justamente por conta desse carinha aqui que demonstra uma reversão de tendência, que possivelmente quando ele tocar essa resistência, ele vai romper. E aí vai mais uma dica, caso ele volte para cá, você pode pegar uma compra aqui, porque você vai estar pegando aqui um throwback, né, o famoso pullback de alta aí, porque você vai estar entrando aqui com uma compra, não só pelo pullback, mas também por conta desse filtro de entrada, por conta desse cara aqui, que criou muita força compradora. E você sabe que um bom pullback, ele é caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado por uma forte resistência e um forte rompimento. Ou seja, com esse padrão de vela, você adicionou mais ainda para esse forte rompimento. Então deixa essa entrada de pullback de alta aqui com muito mais precisão. Então é isso, família. Espero de verdade que você tenha curtido esse conteúdo. Eu fiz com o maior carinho. Então deixa aqui o seu feedback aqui embaixo. Quanto mais pessoas comentarem, mais pessoas deixando o like, eu leio todos os comentários, mais eu vou entender que vocês querem mais quadros desse tipo aqui no meu canal para eu trazer mais filtros ainda, para melhorar ainda mais a assertividade de vocês. Não esquece de me seguir também nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na descrição. Se você ainda não tem conta na Ibinex, primeiro link da descrição, e não deixe de entrar no meu grupo VIP da Ibinex, que tem lives exclusivas lá, que é o segundo link, beleza? Então é isso, tamo junto e vejo você no próximo vídeo. Valeu!